Você acredita em anjos? Não, não estou falando dos querubins fofinhos em cartões de Natal. Estou falando de guerreiros celestiais, mensageiros divinos que influenciam o destino da humanidade. Hoje, vamos mergulhar nos segredos de figuras angelicais tão poderosas que até mesmo a Bíblia se cala sobre elas. Prepare-se para descobrir o anjo que você nunca ouviu falar, mas que pode mudar a forma como você vê o mundo espiritual para sempre. Se você pensa que já sabe tudo sobre anjos, acredite, você vai querer rever seus conceitos. Fique com a gente em Caminhos da Compreensão, porque o que você vai aprender hoje é tão surpreendente que você não vai querer perder nenhum segundo. Vamos lá. Há 4 anjos mencionados nas Escrituras. Entendemos, pelas Escrituras, que os anjos são os mensageiros de Deus. Eles também são enviados por Deus para ministrar as necessidades dos santos e de todos aqueles que são herdeiros da salvação. A Bíblia registra que existem multidões de anjos no céu, de acordo com Hebreus capítulo 12 versículo 22. A companhia de anjos no céu é incontável. No entanto, não estamos tão familiarizados com seus nomes. Existe outro ponto que deveríamos querer entender. Na maioria das referências a anjos que tenho visto recentemente, é muito claro que os autores presumem que eles são os espíritos dos mortos retornando à terra. Agora, de acordo com as Escrituras, não há uma única palavra de verdade em tal concepção. Anjos são seres celestiais criados por Deus. Eles não são os espíritos desencarnados de seres humanos. Salmo 8 verso 5 diz que fomos feitos um pouco abaixo dos anjos. Não somos nem sequer da mesma ordem de seres. Eles foram trazidos à existência antes que os humanos fossem criados. Quando Adão e Eva pecaram e foram expulsos do jardim, um anjo no portão os impediu de reentrar neste paraíso. Leia Gênesis capítulo 3 versículo 24. Anjos foram especialmente criados. Eles não se casam nem são dados em casamento, de acordo com Mateus capítulo 22 versículo 30. Portanto, os anjos de Deus já estavam aqui antes que os homens fossem feitos por Deus. Cada um deles, com a exceção dos anjos que falharam e pecaram com Lúcifer, são anjos santos de Deus. Eles amam seu Criador e obedecem a todos os seus mandamentos, como você lê em Salmos 103 verso 20. Existem várias ordens da hoste angelical. Serafins e querubins são mencionados em Isaías 62 e Salmos 81. Anjos estão aqui para ajudar as pessoas, homens e mulheres, meninos e meninas. A Bíblia é um livro de anjos. Em todas as Escrituras, temos apenas 4 anjos nomeados. Isso inclui anjos caídos e anjos santos. Vamos fazer um breve estudo de cada um deles e das funções que desempenham, de acordo com a tarefa a que foram divinamente designados. Comecemos com Lúcifer, o anjo caído. Isaías capítulo 14 versículo 12 faz referência a Lúcifer como um dos anjos no céu antes de sua eventual queda, resultado de seu orgulho e conspiração contra o Altíssimo. Quando o diabo decidiu se exaltar, vemos em Isaías capítulo 14 versículo 12 a 14, em como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da manhã. Como foste cortado até o chão, tu que debilitas as nações. Porque disseste no teu coração, subirei ao céu, saltarei o meu trono acima das estrelas de Deus. Também me assentarei sobre o monte da congregação, aos lados do norte. Subirei acima das alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Lúcifer era uma criatura bela no céu, como a Bíblia nos mostra. Um ser magnífico, o profeta Ezequiel o descreveu como o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em beleza. Cada pedra preciosa era sua cobertura, e ele era o querubim ungido que cobre. Ele era perfeito em seus caminhos desde o dia em que foi criado. Lúcifer foi totalmente adornado pelo Criador para refletir a sua glória. Agora, vamos falar sobre Miguel, o arcanjo. Miguel é conhecido como o arcanjo de Deus, ou seja, o anjo-chefe. As Escrituras frequentemente se referem a Miguel como um príncipe-chefe dos céus. O anjo Miguel é um dos arcanjos no céu associado à guerra espiritual. Você pode notar que, na maioria das vezes em que ele é mencionado na Bíblia, há uma batalha a ser travada.
Miguel dificilmente será mencionado quando não houver guerra espiritual acontecendo, ele é um guerreiro espiritual especialista em combates. O arcanjo Miguel terá um papel importante nos eventos do fim dos tempos, como você esperaria. Nos últimos dias, em Daniel, capítulo 12, versículo 1, lemos: Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. Note as palavras cuidadosamente escolhidas da Bíblia, dele vigia sobre os filhos do seu povo. Ele não é apenas o anjo associado à guerra, mas também é um protetor. Além disso, ele pode ser o anjo de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, sobre o qual Paulo escreve: O Senhor mesmo, com um grito de comando, com a voz do arcanjo e com a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Em Apocalipse, capítulo 12, versículos 7 a 9, lemos como o anjo Miguel liderou a batalha contra o diabo e os anjos caídos, e eles foram expulsos do céu. O orgulho fez com que Lúcifer tentasse lutar contra o Todo-Poderoso. Ao descobrir que seus planos haviam sido desmascarados, ele se endureceu por causa do orgulho e, consequentemente, tentou iniciar uma guerra. Mas foi o orgulho que patrocinou sua queda. O anjo Miguel e seus exércitos guerrearam contra Lúcifer até que não houvesse mais lugar para ele no céu. Apocalipse capítulo 12 versículo 7 e 8 relata os eventos da guerra no céu da seguinte maneira: Houve então uma guerra no céu, Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos revidaram. Mas não prevaleceram, e já não se achou no céu lugar para eles. O orgulho é o caminho que leva à destruição. Miguel é notável por sua grande força quando se trata de lutar batalhas. Ele derrotou o diabo e o expulsou do céu quando a iniquidade entrou nele novamente. Miguel cumpriu seu ministério de guerra quando Daniel orou por 21 dias, mas a resposta à sua oração foi atrasada pelo príncipe da Pérsia. O príncipe da Pérsia guerreou contra outro anjo que estava trazendo as respostas às orações de Daniel. Devido à persistência de Daniel em oração, Miguel teve que intervir, resgatando outro anjo das mãos do príncipe da Pérsia. Em Daniel capítulo 10 versículo 12 e 13, o anjo finalmente chegou até Daniel e disse: E não temas, Daniel, pois desde o primeiro dia em que você propôs no teu coração entender e se humilhar diante do teu Deus, suas palavras foram ouvidas, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos príncipes principais, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Miguel derrotou o príncipe da Pérsia e também repreendeu o diabo em nome do Senhor quando disputou pelo corpo de Moisés, como vemos em Judas 1. Miguel é designado por Deus para lutar batalhas e nunca perdeu uma. O fato de Miguel ser um arcanjo prova que há ordens e hierarquias entre os anjos. Por exemplo, não foi apenas Miguel que lutou contra o diabo e seus anjos em Apocalipse capítulo 12 versículos 7 a 9, mas ele liderou outros anjos, mostrando que é o comandante em chefe deles. Gostaria também de destacar que, em Daniel capítulo 10 versículo 13, Miguel é referido como um dos príncipes principais, o que sugere que no céu há mais. A Bíblia, no entanto, é silenciosa sobre isso. O anjo Gabriel, se você já ouviu a história do Natal, provavelmente reconhece Gabriel como o nome do anjo que trouxe a Maria a notícia de que ela ficaria grávida e daria à luz a Jesus. Gabriel é um dos apenas 2 anjos bons nomeados na Bíblia, sendo o outro Miguel, que acabamos de discutir. Gabriel, às vezes, é chamado de Arcanjo Gabriel, mas a Bíblia nunca lhe dá esse título. Miguel é claramente referido como um arcanjo em Judas, mas Gabriel não é mencionado como tal na Sagrada Escritura. A principal função atribuída ao anjo Gabriel é a de entregar boas notícias ao povo de Deus. O anjo Gabriel também é associado a boas notícias, ele foi enviado a Zacarias, o sacerdote, para entregar a mensagem sobre a concepção de João Batista, que foi o precursor de Jesus. Em um dia específico, Zacarias entrou no templo, e vemos em Lucas capítulo 1 versículo 11 que um anjo do Senhor apareceu para ele, parado à direita do altar de incenso. Esse anjo era Gabriel. Gabriel deu a Zacarias a notícia de que sua esposa Isabel daria à luz um filho.
Essa notícia foi estranha para Zacarias, que disse ao anjo no versículo 18: Como terei certeza disso? Sou um homem idoso, e minha esposa está avançada em idade. No versículo 19, o anjo respondeu: Eu sou Gabriel, que está diante de Deus. Fui enviado para lhe trazer estas boas novas. E continuando no versículo 20. Mas você ficará mudo, incapaz de falar, até o dia em que isso acontecer, porque você não acreditou nas minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. Gabriel também foi enviado a Maria, que se tornou a mãe de Jesus, como lemos em Lucas capítulo 1 versículo 28 a 31, com as seguintes palavras. Entrando onde ela estava, disse: Alegra-te, agraciada. O Senhor é contigo. Eis que conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Foi também Gabriel que apareceu a José, o noivo de Maria, em Lucas capítulo 1 versículo 26, para convencê-lo a não abandonar Maria, pois sua concepção era obra do Espírito Santo. Cada vez que Gabriel aparece na Bíblia, ele está dando boas notícias às pessoas, e por isso a sociedade o imagina como um mensageiro fofo e angelical, parecido com o Cupido. Quando Gabriel apareceu a Zacarias, Maria e Daniel, todos os três ficaram impressionados e dominados pelo medo. Para Zacarias, em Lucas capítulo 1 versículo 12, quando ele viu o anjo, ficou perturbado, e o medo se apoderou dele. Para Maria, em Lucas capítulo 1 versículo 29, ela também ficou perturbada com o que o anjo disse e ponderou sobre que tipo de saudação seria aquela, e Daniel diz em Daniel capítulo 8 versículo 17. Ele se aproximou do lugar onde eu estava, e quando chegou perto, fiquei com medo e caí com o rosto em terra. Gabriel teve que tranquilizar cada um deles antes de continuar com suas mensagens. Agora, vamos ao último anjo mencionado na Bíblia. A maioria das pessoas nem sabe que ele está na Bíblia, muito menos que é descrito como um anjo. O anjo, do qual a maioria das pessoas nunca ouviu falar, faz sua aparição no último livro do Novo Testamento, o livro de Apocalipse. Seu nome é Abaddon ou Apolion. Pouquíssimos cristãos já ouviram falar desse anjo chamado Abaddon, por geralmente, só conhecem Miguel e Gabriel, provavelmente porque aparecem em várias passagens das Escrituras. Abaddon é o mesmo que Apolion e foi mencionado em Apocalipse capítulo 9 versículo 11, que diz: E tinham sobre eles como rei o anjo do abismo. Em hebraico, era Abaddon, e em grego, Apolion. Em Apocalipse capítulo 9 versículo 11, Abaddon não é um local, mas sim o rei do enxame de gafanhotos. Muitos comentaristas identificaram Abaddon como o próprio Satanás, mas é mais provável que o anjo do abismo seja um dos príncipes ou poderes sob o controle do diabo. Efésios capítulo 6 versículo 12 diz: Pois não é contra carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Ele provavelmente é uma das entidades descritas em Efésios, embora Satanás seja conhecido por muitos nomes, Apolion não é um deles. Abaddon parece ser um demônio que trabalha sob seu comando e rege um abismo cheio de gafanhotos que surgirão nos dias finais. Concluindo essa jornada pelos anjos na Bíblia, percebemos que, por trás das narrativas divinas, há lições profundas sobre o orgulho, a guerra espiritual e a importância da humildade diante do divino. Lúcifer, o belo querubim, caiu pela soberba, ou Miguel, o arcanjo guerreiro, defendeu os filhos de Deus com inabalável força, e Gabriel, o mensageiro de boas novas, trouxe anúncios divinos que mudaram destinos. Enquanto refletimos sobre essas figuras celestiais, somos convidados a examinar nossas próprias batalhas interiores, a vencer o orgulho e a acolher as mensagens de esperança que, como Gabriel, nos são entregues nos momentos cruciais. Que, ao revisitar essas histórias, encontremos inspiração para nossas próprias jornadas espirituais e para uma vida guiada pela humildade, coragem e fé.